Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Cesário. A gente vai dividir essa apresentação aqui em duas partes, um pouquinho. Eu e o Henrique vamos falar. Eu vou começar falando um pouco da estrutura de rede, como é que a gente está esquematizando a rede no data center que a gente está construindo. E depois o Henrique vai passar a falar da parte de Network as a Service e automação, que vai falar como é que a gente está integrando o projeto de Network as a Service e Cloud junto com essa estrutura de rede nova. Tá? Quem aqui começou hoje, não estava aqui segunda e terça? Tá, então tem bastante gente. Então, vou falar aqui de novo o que eu já falei. Bom, a gente é uma empresa do Grupo Globo, uma empresa voltada para o setor de internet, tá? Que é um provedor de conteúdo, que a gente provê conteúdo das empresas do grupo exclusivamente e é responsável por gerir a infraestrutura e os CMAs, que são os gerenciadores de conteúdo, de publicação, para as empresas do grupo. Tá? A gente hoje tem um data center no Rio de Janeiro, que é o principal, e tem um ponto de presença, uma espécie de CDN aqui em São Paulo. Tá? Juntando os dois, tem um pouco mais de 1 tera de banda e cerca de 2.000 servidores. Tá? O principal conteúdo é gerado no Rio de Janeiro e é replicado para São Paulo para facilitar a distribuição. Estamos construindo no Rio de Janeiro um data center novo lá, para a capacidade de pouco mais de 10.000 servidores. O que a gente tem como objetivo para essa rede do data center novo que está sendo construído? Então, a gente quer uma rede que, em resumo, que faça a gente sumir sempre da lista do CAIU, que a gente odeia a lista do CAIU, né? Acho que ninguém gosta de aparecer lá, né? Mas brincar, não. É uma lista muito boa, mas lógico, a gente não quer ter falha. Então, a gente quer uma rede que seja eficiente, que supra as necessidades nossas de escalabilidade e que tenha flexibilidade de receber projetos novos e de crescimento, né? E seja robusta, que permita fazer janelas, manutenção, sem ter problemas, sem desligar, sem ter perda de tráfego, perda de qualidade percebida do site. Os pontos de atenção, então, que a gente começou na hora de pensar esse projeto, os pontos principais de atenção. A gente precisa de compatibilidade entre as tecnologias utilizadas, o que a gente já usa hoje durante o processo de migração. Nem todos os sites, nem todos os sistemas podem ser reescritos para suportar só determinada tecnologia. Então, a gente quer ter compatibilidade dos sistemas, quer ter compatibilidade entre o próprio hardware que vai ser utilizado. Então, a gente não quer ficar preso em um determinado vendedor. A gente não vai começar o data center com tudo instalado, com toda a capacidade toda a sala cheia. Então, a gente não quer comprar um determinado vendor, colocar uma determinada tecnologia específica fechada em um vendor e depois ficar preso para ele para sempre lá e ficar nas mãos, vamos dizer, de preço, de proposta, de continuidade de projeto de um vendedor só. Criar uma tecnologia que seja madura. Então, apesar de ter muita coisa nova criando, não dá para ser, vamos dizer, beta tester quase de tudo. Não dá para colocar uma coisa muito nova, que não tem tanta maturidade, e arriscar ter falhas ou bugs ainda desconhecidos. Né? Pontos de falha, diminuir ao máximo pontos únicos de falha. Então, quanto mais conseguir distribuir e perder esses pontos únicos de falha, ou aumentar, vamos dizer, os pontos com falhas menos impactantes, melhor. Um ponto que a gente levou em consideração bastante também foi a performance de roteamento e switching em hardware e software. Então, tinha algumas tecnologias novas que sendo criadas, mas algumas delas ainda em roteamento por software, algumas coisas que nem sempre poderiam entregar a capacidade que a gente estava desejando nesse momento. Algumas questões de vídeo, de cache, de imagens, a gente tem uma entrega muito grande de conteúdo e alguns sistemas de roteamento por software ainda não conseguiam entregar essa capacidade tão grande. Então, a gente às vezes tem algumas máquinas, alguns sistemas que entregam um pouco mais que alguns sistemas de roteamento por software conseguiram entregar. Então, a gente acabar tendo que gerenciar muitas VMs, muitas máquinas desse tipo de roteamento, que a gente tentou evitar um pouco. A parte de troubleshooting, então, quanto mais overlays, quanto mais sistemas fechados, ou mais coisa nova, tecnologia nova, mais dificulta o troubleshooting das equipes, treinamento de tecnologia nova para as equipes que a gente tem. Automação, então, diminuir um pouco a complexidade, podendo automatizar, evitar a tarefa repetitiva, né, no dia a dia, e tentar não abrir mão da segurança também, que é extremamente importante. Tá? Então, tentar fazer tudo isso, mas de maneira segura também. O que a gente percebeu nesse ano, desenvolvendo o projeto, é que
não existe uma fórmula, não tinha uma tecnologia, nada pronto, vamos dizer, que supria todas as nossas necessidades exatamente do jeitinho que a gente queria. E assim como a gente vai falar, a gente vai mostrar aqui também, o que a gente usou também pode não servir para todo mundo, mas a ideia aqui é a gente mostrar, conseguir passar o que a gente está desenvolvendo e dar algumas ideias para vocês poderem utilizar ou aproveitarem alguma coisa. Tá. Inicialmente, já nos data centers tradicionais, o que a gente usa? Né? O que tem uma arquitetura tradicional de data center? Os switches principais, switch router principais de core de layer 3 e uma ou mais camadas de switch de agregação ou de acesso. Tá? Normalmente, esse tipo de estrutura tem como os principais pontos de falha spanning tree, e de um tempo para cá começou a se conseguir retirar o spanning tree, fazendo muitas vezes, muitos fabricantes partiram para o multi-chassis lag, link aggregation. Então, são dois chassis que conversam entre si e você faz um lag, um bond no servidor, no switch, para esses dois chassis, para chassis independentes. Tá? Apesar de você ter essa redundância de ter dois chassis, você ainda tem como ponto de falha, porque é um sistema que está interagindo lá nessas duas máquinas, é um software só rodando, e você tem a replicação de sessão de alguns dados de memória lá. Então, isso pode gerar alguma falha ainda também. Tá? Como é que é estruturado o data center? Hoje, até no nosso data center, hoje a gente tem mais de uma estrutura dessa para cada nível que a gente quer fazer. Quer fazer um roteamento de front-end, tem uma estrutura de dois chassis com roteamento de camadas de distribuição. Quer fazer uma estrutura de back-end, são servidores internos que não têm acesso do usuário na internet, a mesma estrutura repetida com os switches de roteamento, switches de acesso e servidores também. E os servidores de front-end que precisam consumir acesso no back-end ligados nas duas camadas. Né? O que a gente pensou em fazer, então? A gente já tem esse conhecimento dessa estrutura de roteamento, então a gente tentou aproveitar ao máximo esse tipo de tecnologia que já é consolidada, já é conhecida, então a gente já tem know-how muito bom dela. Então a gente pegou essa estrutura básica que é o data center e a gente criou como se fosse mini data centers. Então a gente pegou essa estrutura e trouxe ela para dentro de um rack. Tá? Então, a gente colocou em um rack um switch, topo de rack, a gente está fazendo o roteamento de L3 nela, do mesmo jeito que eles fazem o roteamento de L3 hoje num switch grande de porte, a gente trouxe para o switch de topo de rack. Então, a gente colocou no topo de rack dois switches de 48 portas de 10 GB e 4 portas de 40, e esses switches funcionando com MCLAG ainda também. Tá? Os switches de acesso foram substituídos por máquinas que vão funcionar com Zen Server e usam Virtual Switches. Então, a gente tem o servidor, que é uma VM, ligada nesse switch de acesso, um switch virtual, que está plugado, por sua vez, com um bond, né, com Ether Channel, nos dois switches de core, que é o topo do rack. Tá? Os servidores podem ser VMs, ou você pode ter ainda servidor físico conectado da mesma maneira. Tá? Dessa maneira, a gente tem os ambientes de front, back-end e se quiser colocar mais alguns ambientes que a gente usa, separados por VRF nesse switch topo de rack. Então, ao invés de a gente ter originalmente 4.096 VLANs para cada ambiente do data center distribuído no data center inteiro, um domínio de broadcast muito grande, a gente passa a ter 4.096 VLANs dentro de um rack, tá? E consegue escalar isso a cada rack com 4.000 VLANs, que hoje é suficiente. Hoje, se a gente for contar no data center, hoje a gente tem cerca de 2.000, 3.000 VLANs, por aí, né, que você vai mostrar. Então, a gente consegue escalar isso bem mais, que é para colocando isso em cada rack. Tá? Como é que a gente montou isso, então? Cada switch topo de rack se conecta, montando a topologia de spine leaf. A gente colocou 4 switches de spine, e esses switches topo de rack se conectam nesses spines com interface de 40 GB e fazem o roteamento somente L3 por OSPF ou BGP. A gente testou durante o ano com 7 fabricantes já o roteamento de OSPF, a gente está terminando de testar agora com BGP. A funcionalidade é basicamente a mesma, a gente está tentando só validar qual que é um pouco menos impactante, qual que puxa menos da caixa e que dá para a gente um pouco mais de flexibilidade. Mas as duas topologias funcionam da mesma maneira. Vantagem disso no meu spine, eu posso usar até switches de modelos diferentes, versão de software diferente, porque eu tenho sempre protocolo aberto, protocolo padrão. Eu posso trocar, substituir qualquer um, sem ficar preso a nada. Posso montar cada rack com os topos de rack do fabricante, do modelo que eu quiser. Então, basta que meu topo de rack tenha o suporte a protocolo OSPF ou BGP. Tá? Eu só fico preso
vamos dizer que o meu rack tem que ter 2 switches iguais no mesmo modelo para conseguir fazer essa conversação do multi-chassis lag. Ou então, se eu não quiser isso, eu nem preciso. Mas a gente coloca para poder o servidor ter 2 pernas, ligar a 2 interfaces e o servidor ter saída com redundância e capacidade maior. Aí eu monto a quantidade de racks que eu quiser, ligando nesses switches para cima em todos em 40 GB. Então, com isso, eu consigo ter uma estrutura que é modular e fácil de ser padronizada. A partir do momento que a gente começa a desenvolver a rede, separando de maneira organizada o range que eu vou passar para cada rack, a quantidade de redes, o range de VLANs que eu vou usar para cada VRF, um back ou front, VLANs de 1 a X, eu consigo deixar isso padronizado e consigo falar, agora eu quero montar o rack número 50, beleza, eu rodo meu script lá, que ele vai me dar a configuração pronta do rack número 50, ele está instalado lá, é só plugar, ele está funcionando. Do mesmo jeito, as redes de comunicação entre o Spine e o Leaf também fica bem fácil de ser configurado, porque a partir do momento que eu sei, eu aloco o meu range que vai ser daquelas redes, ele já coloca automático lá o que eu quero. Consigo ter a capacidade alta, né, entre os racks, né, eu tenho de início 160 GB entre os racks e posso aumentar isso se eu quiser mais interface de 40 GB. A gente está ligando inicialmente 4 interfaces de 40 dos racks para o Spine. Mas eu tenho ainda mais 4 interfaces livres se eu precisar de colocar mais tráfego. Tá? Então, consigo diminuir esse oversubscription, aí, que é inicial de 5 para 1, para um pouco menos. Intra-rack, a gente tem cerca de 1 terabit line rate para tráfego entre as máquinas do rack. Tá? Aí tenho cada servidor ligado a 20 GB, aí, suportando as variadas aplicações aí em VMs ou próprios servidores físicos. Tá? O Henrique vai falar agora da Network API, que é a parte de automação, né, a API de rede, que é como a gente gerencia isso, como é que a gente consegue colocar essa rede de maneira automática, o que ela faz hoje, tanto no ambiente legado como no ambiente novo. Tá? Henrique é da área de redes nossa também, e navega bem nas duas áreas, aí, tanto de redes como de sistema de programação. Aí. Peraí que está meio alto. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Henrique, eu trabalho na Globo.com com o Marcos. E vou falar para vocês um pouco sobre a nossa solução para Network as a Service, que a gente chama de Globo Network API. Rapidamente, o conceito de Network as a Service, acho que vocês devem ter, mas a gente fornecer recursos de rede de forma automatizada para algumas soluções que a gente tem, geralmente em forma de uma API, alguma coisa assim. E, geralmente, o principal consumidor dessa estrutura de Network as a Service são as soluções de Cloud Computing. E aqui é um dado que eu tenho também, que a gente levantou, que 80% das falhas causadas hoje em dia são por pessoas ou processos. E 80% da energia que a gente gasta hoje em dia no dia a dia do trabalho é para resolver 20% dos problemas, ou seja, a gente gasta muito tempo para fazer tarefas que são rotineiras e repetitivas, e isso é o que geralmente costuma causar falhas humanas nos processos do dia a dia. Então, eu botei isso aqui para dizer que a nossa principal motivação, na verdade, para fazer a Network API foi facilitar o nosso dia a dia, foi facilitar nossas tarefas rotineiras e repetitivas e de criação de rede, gerenciamento de SL, para a gente poder fazer isso de uma forma automatizada e um pouco mais controlada. Acho que cortou, né? Eu botei aqui que antes da gente ter a API, talvez muitos de vocês também passem por isso, a gente tinha muita dificuldade isso há muito tempo, né, que a gente tinha que cadastrar as redes em planilha ou em arquivos de Wikipedia, arquivo de texto. A gente tinha um histórico de alterações de CVS, a gente usava isso, alterações de SL, a gente usava em TXT, depois a gente começou a passar para o CVS. E como a gente tinha muita coisa rotineira de criar rede, que a gente toda hora tem uma rede nova para criar, ou uma coisa nova para fazer, a gente sempre pegava coisas prontas, copy-paste, isso aí sempre gerava erros. E isso foi a nossa principal motivação para fazer uma coisa automatizada. Quando a gente começou esse projeto, a gente tinha uma interface web, que a gente chama aqui de Web UI, e um banco de dados que a gente começou a popular com as informações de rede, as informações de virtual server, que a gente chama de VIP, né, que são os load balancers, informações de interface, tudo. A gente começou a jogar nesse banco de dados, a gente começou a fazer uma interface web para poder gerenciar isso.
E, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer scripts para poder aplicar essas configurações nos equipamentos de forma automática, sem a gente precisar logar em equipamento. Essa era a nossa ideia inicial. Em um determinado momento, algumas soluções que a gente tem na empresa começaram a querer também usar o nosso banco de dados e usar nossas ferramentas. E foi nesse momento que a gente resolveu fazer um ponto único de acesso, que foi a Network API. E, a partir do momento que a gente criou a Network API, a gente conseguiu fornecer os nossos recursos de rede, tanto para a nossa aplicação inicial, quanto para essa aplicação nova que a gente tem, que é a Orquestra, que foi a nossa primeira aplicação interna para orquestração de VM na Globo.com, depois a gente mudou para CloudStack. E, a partir desse momento, a gente conseguiu fornecer os nossos recursos internos de rede para todas essas ferramentas internas que a gente tem na Globo.com. E, com isso, a gente tem a vantagem que a Network API ela controla todo o acesso que a gente tem ao nosso banco de dados, que guarda informações de rede, e ela tem um log de eventos, a gente sabe quem fez o quê, e o principal, a gente consegue ter um permissionamento legal, que a gente consegue permissionar os usuários por grupos de usuários, grupos de equipamentos, e a gente consegue dizer que um usuário pode fazer uma ação, por exemplo, criar uma rede, se ele tiver acesso à ação de criar rede, se ele tiver acesso àquele equipamento que ele quer criar, e se ele tiver acesso, e se ele tiver permissão no grupo de usuários dele. Então, a gente consegue fazer uma coisa bem controlada aqui de quem pode fazer o que na nossa rede interna. Aqui eu vou mostrar mais ou menos um funcionamento básico da Network API, como é que ela funciona para a gente lá dentro. Quando a gente quer configurar, por exemplo, a gente tem o nosso ambiente. Aqui é como se fosse a estrutura nova que o Marcos mostrou, né, de top of racks, assim, vários racks aqui. A gente pode pensar aqui que são vários ambientes aqui. A gente tem esse conceito na Network API de ambiente, mais para frente eu vou explicar melhor. Mas, assim, digamos que a gente, hoje em dia, quer criar uma rede nova para um projeto novo de desenvolvimento na Globo.com. Então, hoje em dia, o usuário pode ser um usuário da interface web, pode ser um usuário de um sistema de orquestra, da CloudStack, ele vai solicitar para a Network API, eu quero uma rede nova para desenvolvimento. A Network API vai ao nosso banco de dados, tendo permissão, ela vai alocar uma rede para esse cara. E legal que ela já faz tudo para a gente de forma automática, que ela já sabe qual range que ela vai usar, ela já sabe qual a próxima rede vaga, ela evita que você tenha alguns erros, tipo de uma rede engloba a outra, ou criar uma rede que já existe. Então, é uma coisa bem legal aqui. E a partir do momento que essa rede está alocada para o usuário, ele fala, agora eu quero criar a rede. Então, a Network API vai chamar um script que a gente tem, que eu vou falar melhor também dos scripts. A gente tem uma série de scripts pré-programados para conectar nos equipamentos e executar as ações que a gente quer. Então, a Network API chama um script para criar a rede que ela quer criar, o script vai no equipamento que ele já sabe qual é, cria a rede para a gente, em vários equipamentos que ele tiver que conectar, se for um, se for dois. E ele retorna para a Network API se for um sucesso, ou se tiver algum erro, ela explica o erro. Então, isso aqui fica bem usual para a gente e fica bem dinâmico, né? Falando um pouquinho sobre cada ponto aí desse slide, a Network API, hoje ela é uma... não sei se o Marcos mencionou, a gente abriu o código dela para quem quiser usar, para quem quiser contribuir, quem quiser instalar e usar, começar a usar, ver como é que é. Ela é uma API hoje feita em Python, em Django, na verdade, que é em cima de Python. Ela é uma API REST e ela é vendor agnostic, a gente fala que ela é independente de... A ideia é de poder trocar fabricante, trocar roteador, trocar switch e ela continuar funcionando, que a gente só precisa fazer algumas adaptações, então ela não fica presa a nada aqui. Falando dos scripts que eu mencionei, a gente tem uma série de scripts que são as ferramentas que efetivamente vão conectar e vão fazer a parte de automação efetivamente nos equipamentos, que a gente tem geralmente em Perl, que a gente faz, e dependendo do que o fabricante do equipamento fornece para a gente, por exemplo, pode ser uma API em SOAP, ou pode ser conectividade SSH, a gente cria um roteiro para o que a gente quer fazer no equipamento e deixa ali pronto para ser usado pela API. Por exemplo, nossa solução de balanceamento fornece para a gente uma API em SOAP, então a gente tem um roteiro pronto para criar um servidor virtual, para habilitar um servidor no virtual server, para desabilitar, aumentar o limite de conexões, então fica tudo já como se fossem macros, né? Fica tudo já pronto para ser usado. Hoje a gente tem 4 principais scripts na Globo.com. Um é o Backupper, que, como o nome diz, ele faz backup. Nossos equipamentos
diariamente. A gente tem um script que é o gerenciador VIPs, que ele vai criar para a gente. A gente tem muito servidor virtual, porque a gente é uma empresa que fornece conteúdo para a internet, então a gente tem muito servidor virtual em ambientes internos e de desenvolvimento e para a internet. Então, a gente cria muito VIP lá, que a gente chama de VIP, né? Então, a gente tem esse gerenciador VIPs que faz toda essa tarefa para a gente automaticamente. A gente tem o Navilan, que é um script para criar redes L2, L3. A gente tem um configurador, que é um script para configurar trunk, velocidade de porta. Hoje é o que a gente tem de principal. A gente está abrindo esses scripts também, botando lá para quem quiser usar. E, tipo, dependendo se alguém for implementar isso, você vai ter talvez necessidades diferentes, senão você vai criar scripts diferentes, mas assim, geralmente isso aqui, acho que a maioria das coisas de tarefas rotineiras elas estão compreendidas nesses scripts que a gente tem hoje. A gente já abriu o Navilan, não é isso? A gente abriu o Navilan já, a gente vai estar abrindo os outros também nos próximas semanas aí. O nosso banco de dados que a gente usa é MySQL, que é open source, então open source não, é free. Ele guarda todas as nossas informações de rede, guarda todos os logs de eventos que eu mencionei e todas os permissionamentos de usuário e tudo que quem pode e quem não pode fazer. Todas as informações sensíveis estão guardadas ali. E eu falei um pouco de ambiente, eu falei sobre ambiente. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso para a gente, como é que a API sabe o que ela tem que fazer, né? A gente fala que um ambiente é um conceito que a gente criou, é um conjunto de equipamentos que tem geralmente uma finalidade em comum. Por exemplo, a gente tem um ambiente que é o front-end de desenvolvimento. Então, a gente configura um ambiente na Network API, que é front-end de desenvolvimento. E a gente configura ele na Network API, fala para ele quem são os roteadores dele, fala para ele quais são os scripts que vai ter que chamar se ela quiser criar alguma coisa nesse ambiente. Então, a gente faz essa pré-configuração toda na API, para quando a gente precisar mexer nesse ambiente, a gente já tem isso tudo pré-configurado. Então, a gente sabe os ranges que a gente vai poder usar para criar uma rede, para criar um VIP. E aqui é uma imagenzinha para explicar melhor isso. Cada cor aqui a gente define como se fosse um ambiente na Network API. Então, às vezes, a gente tem um roteador que é o roteador de mais de um ambiente, como aquele primeiro ali, que ele é o roteador do ambiente vermelho e o roteador do ambiente azul ali. E a gente define esse ambiente, a gente explica qual é o roteador dele e tudo. E aí, quando a gente vai criar uma rede, por exemplo, na API, a gente quer criar uma rede no ambiente de cima, ele sabe que esse ambiente está ligado ao de baixo, então ele já faz uma série de validações, fala que você talvez não possa criar uma rede com o mesmo número do de baixo. Então, a gente tem uma série de coisas aqui para evitar, ao máximo, erros bobos, assim, que são os erros que eu falei, né, de dia a dia, de desatenção. E, no geral, essa é uma configuração bem simples de fazer, bem rápida. Eu não sei qual é o próximo slide agora, peraí. Tá. A Cloud Stack, que hoje em dia a gente usava o Orquestra, que eu mencionei, que era a nossa solução para virtualização, mas a gente passou a usar a Cloud Stack hoje em dia, que é open source e que dá para a gente uma série de funcionalidades que a gente precisava. Na época não existia, hoje em dia existe, então a gente passou a usar ela. Eu vou mostrar um pouco como é que a gente integra ela com a Network API. A Cloud Stack, não sei se todo mundo deve ter conhecimento da Cloud Stack aqui, mas a gente consegue, quando a gente cria um ambiente na Cloud Stack, a gente cria uma máquina virtual, a gente consegue dizer para ela usar uma rede já existente, uma rede física já existente. Assim. O problema nisso aqui é que essa rede já tem que existir, essa rede já tem que estar configurada, e essa tarefa de automação na Cloud Stack não existia. Então, por isso, a gente começou a usar a API para fazer essa parte na Cloud Stack. Aqui é a versão normal dela. Por exemplo, eu quero usar uma rede para o meu projeto, então tinha que inserir todos os valores aqui, de nome da rede, descrição, ID, IPv4 Gateway. Tu vê um formulário bem grande, eu tive até que cortar ele aqui. E hoje, com a Network API, a gente não precisa praticamente nada disso. A gente fala que a gente cria um projeto novo, a gente fala, quero usar uma rede nova aqui, eu chamo a Network API, falo o nome da rede, falo o ambiente que eu quero, a Network API já cria para mim a rede, já configura nos equipamentos tudo, e já retorna para mim o IP da minha VM, já retorna para mim o gateway da minha rede, já fica tudo de uma forma bem rápida e bem automatizada. E essas alterações que a gente tem feito na Cloud Stack, a gente tem mandado isso para aprovação
para o time da CloudStack para isso ir entrando como solução definitiva nas versões estáveis deles. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. E falando sobre a nossa interface gráfica, que hoje em dia acho que é a principal ferramenta que a gente tem de gerenciamento de rede na Globo.com para o trabalho interno do dia a dia. Vou mostrar rapidamente aqui algumas telas dessa interface. Aqui, por exemplo, toda a parte de rede que o Marcos mencionou, hoje a gente tem 2.100, mais ou menos, redes L3 internas na Globo.com. Então, gerenciar isso de outra forma é um pouco trabalhoso. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente consegue listar as redes, a gente consegue listar por ambiente. Aí, no dia a dia, dá problema em alguma coisa. Deu problema no IP tal. A gente rapidamente procura ali, vê qual é a rede, sabe qual é o equipamento que está na rede, sabe qual é a CL da rede. A gente pode, inclusive, controlar as CLs por aqui, vou mostrar ali na frente. A gente consegue cadastrar interfaces aqui da nossa topologia, então fica tudo bem, a gente sabe o que está ligado no que, e uma coisa que a gente tem em backlog para fazer no futuro como a gente sabe os ambientes, a gente sabe os equipamentos no ambiente, sabe quem está ligado no que, a gente está pensando para frente em fazer uma funcionalidade de já gerar uma topologia de rede para a gente, não ter que ficar desenhando em diagrama e tudo mais, vai ficar uma coisa mais fácil. Aqui é a nossa tela de ACL. Hoje em dia também é uma coisa bem fácil, assim, a gente precisa liberar um acesso, a gente entra na rede, procura a rede, acha a ACL, edita a ACL, grava, tem um controle, tem um versionamento da ACL, tudo que já foi feito, quem fez o quê, a gente aplica, já sabe qual equipamento tem que aplicar, já retorna sucesso, se retornar erro, ele desfaz o que ele fez. Então, isso aqui diminuiu muito também erros que a gente tinha de ACL, vou aplicar uma ACL nova, aí digita uma linha errada, digita uma vírgula onde não tem, quebra a CL, aí bloqueia tudo, então era bem complicado. Aqui é a nossa tela de gerenciamento de VIP, que eu falei, que são os Virtual IPs, com os servidores embaixo. A gente consegue ver rapidamente quais são os servidores que estão no VIP, a gente consegue ver quem está habilitado, quem não está habilitado, a gente consegue habilitar, desabilitar, mudar limite de conexão, consegue mudar health check, então fica bem também usual para a gente. Eu acho que é a última que eu estou mostrando, que é onde a gente cadastra os roteiros de backup, por exemplo. Sempre que a gente configura uma máquina nova, um servidor novo, um switch novo, a gente cadastra no CAD-VLAN, diz qual é o ambiente dele, configura o roteiro de backup que ele vai executar e já está na nossa rotina de backup. Então, a gente não tem quase nenhum trabalho nesse sentido aqui. Tem uma série de outras funcionalidades aí também, que se eu for ficar mostrando, acho que vai ficar meio cansativo. Mas, como eu falei, é um código aberto, então a gente convida vocês, se vocês acharem interessante, a pegar, a baixar, a gente vai mostrar os links aqui no final, e contribuir também. A gente vai estar disponibilizando, não sei em quanto tempo, uma VM em Linux, com toda a API já configurada e com um banco de dados de informações testes, para quem quiser rodar, ver como é que funciona. E aqui são os links que vão estar disponíveis para vocês também. Quem quiser entrar, tem uma documentação lá mostrando como instalar, mostrando como as principais funcionalidades. E aqui é o meu e-mail, o e-mail do Marcos. Quem quiser conversar, quem quiser perguntar sobre a API com mais detalhes, quem quiser saber mais, pode ficar à vontade e falar com a gente. É isso. Quem tiver alguma dúvida, está disponível. Obrigado. A gente tem tempo para perguntas ainda. Alguém? Boa tarde. Tudo bem? Opa. Então, minha dúvida é o seguinte. Eu estou vendo, nesses tempos, assim, de 3 anos para cá, que estamos caminhando para a automação, né? E eu percebi também que, não sei, né, mas tem uma pessoa que é responsável pela parte de redes, né? E tem também a parte da API, né? Que entende também dessa parte. Então, assim, hoje o mercado, eu estou vendo que geralmente um profissional de redes, né? Ele teria que ir para esse lado da aplicação também, né? Vocês acham assim? Estou vendo que está caminhando para o SDN, né? Infelizmente não tem como a gente mudar isso.
Aí eu queria saber o seguinte, o profissional, eu estou vendo, o exemplo que vocês deram da infraestrutura de vocês, é uma evolução assim enorme, coisas que a gente não vê em muitos lugares, né? E eu queria uma dica a respeito disso, porque o que acontece? Eu realmente não sei, eu estou um pouco perdido, eu sou um profissional de redes, né? Meu nome é Thiago, desculpa, nem falei e tal, só que eu estou perdido, porque às vezes eu estou me sentindo que eu tenho que me jogar um pouco para esse lado, sabe, da automação também. E aí, qual a sugestão que vocês dão, assim, para caminhar para esse lado, sem ter necessidade de virar um desenvolvedor, né? Você acha que o mercado está precisando de gente, está aberto, tem bastante oportunidade? O que vocês acham? Não, precisando, acho que está. Inclusive, normalmente, a gente sempre tem vaga aberta também para esse tipo de profissional. Hoje, o que a gente tem? A gente começou, como o Henrique falou na época do desenvolvimento, a gente começou a fazer a Web UI na época que acessava direto o banco. Na época que começou a gerar, a criar a API, a gente teve uns problemas também de encontrar pessoas que navegassem nesses dois mundos também. Então, a gente tem equipe que é pequena, então teve algum pedaço do código da API também que a gente contratou a empresa terceira, então a gente levantava os requisitos, falava, a gente precisa isso. Tem um código do CAD-VLAN, a primeira versão dele, que foi feita sem API nenhuma, foi feita com acesso direto a banco. Então, a gente passou essa primeira versão do código e falou, as regras são essas aqui, a gente precisa colocar isso na API, depois fazer a Web UI acessar essa API. Tem dificuldade. Ainda hoje a gente tem bastante dificuldade também de achar pessoas que tenham conhecimento de infra e de desenvolvimento. Normalmente, ou você tem um conhecimento forte em infra, ou você tem conhecimento forte em desenvolvimento, mas é realmente um pouco difícil você achar quem está nesse meio ali, um desenvolvedor que conheça realmente de infra. Então, isso é um problema que a gente enfrentou e a gente enfrenta bastante ainda, que até na hora de fazer passar esses requisitos para o pessoal, para a fábrica de software, para falar, a gente quer ter isso aqui, tem bastante dificuldade. Você vê que coisas que para a gente é relativamente, vamos dizer, simples do ponto de vista de rede, eles têm um pouco de dificuldade de entender, de conseguir colocar isso no sistema. Então, eu acho que, assim, para saber, a parte de infraestrutura, de redes em geral, demorou bastante para entrar nessa parte de automação, vamos dizer, de software, mas realmente está caminhando para isso. Tem muita coisa nova que ainda está pouco utilizada, muita coisa de virtualização, de overlay, mas que vai mais para frente, acho que vai ser o que vai virar, vamos dizer, um dos focos principais. Lógico, vai ter algum tipo de infraestrutura que continua vamos dizer, quase do jeito que é hoje, mas tem muita coisa andando para essa parte de automação, e a gente acha que, pelo menos, pode não ficar virtualizado tudo do sistema de software, mas, pelo menos, a parte de automação, acho que é extremamente importante ter, porque o que a gente percebeu também inicialmente a gente gasta muito tempo fazendo essa parte de automação, programando, vendo isso, mas depois o que você ganha, chega num determinado tamanho da estrutura, que se você não conseguir automatizar, não colocar isso, você começa a ficar o dia inteiro parado, ou só apagando incêndio, ou só fazendo coisa muito repetitiva. Então, para conseguir desenvolver o projeto novo, conseguir fazer aquilo ali andar para frente, realmente tem que estar despreocupado, vamos dizer assim, com algumas tarefas mais repetitivas. Entendi, muito obrigado. Eu tenho só mais uma dúvida a respeito. Assim, no profissional agora, essa visualização para SDN, que sugestão você daria para quem gostaria de iniciar, quem é só focado em redes, né, no caso do network mesmo, que sugestão você daria para iniciar, dar um passo já para o futuro, na verdade, né, porque SDN ainda não é uma realidade assim, principalmente no Brasil, né, é uma realidade que vai demorar para chegar no nosso mercado. Qual a sugestão que você daria para dar o primeiro passo, assim? Bom, pelo menos nessa área de infra, o que a gente vê muito questões na área de redes, principalmente no que a gente usa, muita linguagem de scripting, mas uma linguagem mais próxima de scripting, porque a gente usa muito Perl e Python. Então, para facilidade de mexer com log, facilidade de mexer com acesso de equipamento. Normalmente, as APIs dos equipamentos todas que estão sendo criadas hoje, apesar de a gente ter muito já histórico a utilização de Perl, tanto que quando a gente começou, o principal a gente começou, antes de ter até a UI, todos os nossos scripts de automação eram todos em Perl. O que a gente vê muito hoje, por isso que a gente ficou com a API em Python e os scripts em Perl. O que a gente vê hoje, a gente vê muito os fabricantes passando a utilizar muita coisa em Python já também. Então, a gente tinha
fabricante de load balance, que ele tinha a API dele lá e ele tinha um cliente só Perl. Hoje ele tem um cliente Perl e Python. Alguns suítes, até da própria Cisco, de versão mais nova, eles já têm um cliente de Python instalado no próprio sistema, acho que o NX OS 7. Então, ele já roda código Python também. Então, acho que o que está andando bastante é mais ou menos para esse tipo de linguagem. E, na questão de infra geral, sistemas de automação geral, Puppet, esse tipo de coisa. Marcos Henrique, vocês podem comentar um pouco se vocês avaliaram alguma solução, mesmo que seja open source, já disponível no mercado, ou mesmo que seja solução comercial, e por que vocês optaram por desenvolver internamente? A gente não achou nada que tivesse que a gente precisava, na verdade, né? A gente procurou alguma coisa que fizesse o que a gente queria fazer, mas a gente não achou nada que passasse perto disso na época que a gente começou a desenvolver. Então, por isso a gente passou a gente gosta muito de fazer as coisas, de meter a mão e começar a fazer. Então, quando começou com uma coisa bem pequena, mas como foi ficando bem legal, ficando bem usual, isso começou a crescer até chegar no ponto que ele falou, de a gente ter que contratar uma empresa para ajudar no desenvolvimento. Só que quando a gente contratou essa empresa, a empresa caiu no problema que ele falou ali. A empresa não tem know-how de redes, então, às vezes a pessoa de rede não tem know-how de programação e a pessoa de programação não tem know-how de redes. Então, fica uma coisa, a gente tem que explicar um pouco para eles redes, eles explicam para a gente um pouco de programação. E acho que é uma das ideias que a gente resolveu abrir o código também, é para a gente conseguir mais colaboração para isso aí, entendeu? A própria parte de estrutura a gente testou. Esse é um projeto, em 2009, se eu não me engano, a gente começou com um projeto de automação de IaaS, né, de infra como serviço. Então, na época, a gente não tinha nada, vamos dizer, quase nenhum sistema de cloud que supria mais ou menos o que a gente queria. Estava tudo muito inicial. Aí a gente começou a fazer um sistema de cloud, de IaaS interno nosso lá, que foi o Orquestra, que o Henrique mostrou. Chegou num ponto, o ano passado, no final do ano retrasado, começo do ano passado, que a gente viu que já tinha sistemas bem mais maduros nesse ponto. Então, a gente abandonou esse projeto que a gente criou interno lá, vamos dizer assim, começou a abandonar e começou a ver efetivamente que a gente já tinha uma coisa mais madura que era possível utilizar. Aí, durante o ano passado inteiro, a gente fez testes de vários sistemas de cloud, tanto fechados como sistemas gratuitos, e do que a gente utilizava, o que a gente precisava, esperava, a gente viu que o que estava mais próximo do que a gente queria era o CloudStack. A gente passou a usar o CloudStack, foi escolhido no final do ano passado o CloudStack. Aí, durante esse ano, igual eu falei, nem tudo está funcionando, não tinha tudo que a gente queria, era mais próximo, mas não tinha tudo, principalmente essa parte de rede. E aí, durante esse ano, a gente trabalhou fazendo essa integração do CloudStack com a parte de rede, L3 e Load Balancing. E como o Henrique falou, tudo que a gente está mexendo no CloudStack está submetendo para aprovação da comunidade também, tá, para entrar no código estável deles lá. Hoje já tem, não só de rede, mas como automação de DNS também. Já está, inclusive, aprovado e já está na versão estável deles. Legal. Oi, Marcos Dazo. Só complementando um pouco o que o pessoal está falando em relação à tua pergunta, assim, eu acho bem interessante a tua pergunta, porque é uma coisa que eu não sei se o pessoal está se tocando ou não, mas as áreas estão convergindo muito. Ou seja, rede, infraestrutura, desenvolvimento, elas estão convergindo muito rápido. Hoje em dia não é só mais DevOps, hoje em dia é DevOps Network, alguma coisa assim. Então, eu acredito que o profissional especialista, ele vai precisar conhecer das outras áreas, não tem como fugir disso, vai ter que conhecer um pouco de desenvolvimento, vai ter que conhecer um pouco de infraestrutura básica. E um exemplo básico disso daí é tu parar para pensar, tem um workgroup no ETF que fala sobre, tem um draft lá do TCP Fast Open. Isso é rede ou isso é desenvolvimento? Ou isso é infraestrutura? Na verdade, é os três. Os caras do workgroup especificaram um protocolo que é de rede, só que tu não consegue fazer isso daí funcionar sem ter um cara de desenvolvimento que saiba fazer isso daí funcionar. Então, é só tu parar para pensar por aí, tu não consegue fazer só uma coisa, só rede hoje em dia, ou só software, ou só infraestrutura. Então, está muito misturado. Última pergunta, bem rápida. Eu sou o Vinícius, do Laboratório Acme da Unesp. Eu trabalho com o OpenFlow, faço pesquisas, tudo mais com SDN. Queria perguntar, o OpenFlow, o SDNC, está no roadmap de vocês? Porque, assim, na academia é muito... vai ser a solução dos problemas do mundo, mas, assim, tem vários artigos que mostram que tem alguns impedimentos ainda disso entrar para a indústria, como falta de profissionais, algumas questões abertas com relação à segurança. Como vocês enxergam isso? Vocês têm planos futuros para usar isso? Futuro, sim, mas de imediato ainda não. Agora falando, a tecnologia que ainda está bem inicial, a gente tem ainda poucos produtos que suportam OpenFlow ainda hoje. O que suporta, a gente vê que não está num nível de maturidade tão grande ainda. É o que a gente
vê como um dos principais pontos hoje de não usar, ainda não levar para frente, é o fato de você ter processamento centralizado de pacote, e para uma estrutura como essa do data center, você não tem tantos pontos de roteamento, tantos caminhos, tanta escolha de caminho assim, você acaba tendo essa estrutura central, vamos dizer, que vira um ponto central de falha. Apesar de você ter um cluster rodando, apesar de poder ter mais de um servidor rodando o mesmo serviço, mas ele está rodando o mesmo serviço e está compartilhando informação, está espaço de memória, todos os estados dele lá. Então, você acaba, pelo menos por enquanto, o que a gente vê na maioria das soluções de OpenFlow é que você ainda tem esse ponto único de falha ainda também, que bug de software pode comprometer, vamos dizer, quase a estrutura toda. Então, você não tem essa parte da rede ficar mais independente. Ela ainda fica dependente muito desse ponto que é o ponto central de processamento lá. Você acaba controlando tudo em um ponto só de novo. Eu acho que a solução amadurecendo, mudando isso um pouquinho, é realmente uma parte futura a ser considerada, mas que a gente não vê de imediato ainda a utilização, pelo menos para a gente ainda não. Mas, assim, num ponto que você tenha mais uma rede com mais pontos de roteamento, com mais caminhos distintos, não é o caso exatamente da rede de um data center, do jeito que a gente está colocando, acho que ainda está mais próximo de ser utilizado do que para a gente. Beleza? Vamos agradecer o Marcos e o Henrique. Muitíssimo obrigado. Obrigado.